Olá, benditos! Depois de 7 dias de silêncio, Jó se manifestou. E depois disso, seus amigos decidiram se manifestar também. Agora, pensa bem, se você estivesse no lugar de Jó, que tipo de palavras você gostaria de ouvir dos seus amigos? Normalmente, quando estamos sofrendo, nós ficamos fragilizados e tudo o que nós queremos ouvir são palavras que nos façam vislumbrar a nossa vitória, não é mesmo? Pois bem, o que nós vamos ver deste capítulo em diante é que os amigos de Jó queriam achar uma explicação para a situação que Jó estava vivendo. E com isso, eles revelaram uma tremenda falta de sensibilidade, tato e misericórdia. Uma informação importante que cabe aqui é que os amigos de Jó eram idosos, talvez mais idosos do que Jó, e também eram homens de muito conhecimento. Os discursos deles foram baseados em argumentos filosóficos e teológicos, porém equivocados. Cerca de 80% do tempo de leitura do livro de Jó é gasto no diálogo entre ele e os seus amigos. Ele fala e os seus amigos reagem, e o tom da conversa vai subindo e em pouco tempo eles estão em um embate teológico acirrado, ou seja, os diálogos que aconteceram entre eles revelaram um choque de teologias. Como assim? Todos nós, vez por outra, fazemos reflexões teológicas. Por exemplo, quando nós questionamos sobre como Deus governa o mundo, como ele se relaciona com o homem, como será o encontro entre o homem e Deus após a morte e outros questionamentos desse tipo, nós estamos fazendo reflexões teológicas. A própria palavra teologia significa literalmente o estudo sobre Deus. E como algumas respostas não são claras na Bíblia, surgem então as teologias diferentes, ou seja, formas diferentes de ver ou interpretar as ações de Deus para com a humanidade. E quando pessoas de teologias diferentes discutem, o choque é inevitável. Foi exatamente isso que aconteceu entre Jó e os seus amigos. No capítulo 3, ele abriu seu coração e desabafou tudo o que sentia a respeito de si mesmo e de Deus. Ele não usou máscaras de santidade e nem usou um filtro religiosamente correto para as palavras que ele falou. O que saiu da boca de Jó foi a verdade nua e crua sobre o que ele estava realmente sentindo naquele estado lastimável. E quando seus amigos ouviram aquelas palavras faladas de um jeito tão rasgado, eles sentiram que era hora de se manifestar de alguma forma. Então, aqui se inicia uma sessão que supõe um diálogo entre Jó e seus amigos. Eles falam em mais ou menos 3 rodadas, com cada fala seguida por uma resposta de Jó. Ao final desses discursos, Deus responde a Jó e aos seus amigos e resolve o assunto. Este é o resumo do restante do livro de Jó. Elifaz, o temanita, foi o primeiro a falar, talvez por ser o mais velho e o responsável pelo trio. Ele pensava que tinha as respostas e que conseguiria iluminar a mente do pobre Jó com suas sábias palavras. Esse é um comportamento típico de uma pessoa dogmática e radical apegada às tradições religiosas. Elifaz começou a sua fala de um modo positivo e até amável. Ele não parecia ter a intenção deliberada de iniciar uma discussão acadêmica ou filosófica, mas achava que podia resolver qualquer problema com sua longa experiência e sabedoria. Mas não demorou muito e ele passou a insinuar que Jó não era capaz de colocar em prática na sua própria vida aquilo que ele ensinava aos outros. Elifaz estava convencido de que Jó havia cometido algum pecado grave pelo qual estava sendo castigado. Seu caráter podia ser julgado pelas circunstâncias em que ele estava vivendo. Elifaz baseou sua argumentação em 2 pontos. O primeiro foi em uma experiência assustadora de uma certa noite, quando ele teve uma visão de um espírito misterioso e ouviu uma voz que lhe entregou uma mensagem. Há algumas controvérsias entre os estudiosos sobre essa mensagem que o espírito deu a Elifaz. Alguns dizem que a mensagem se limita ao versículo 17, outros dizem que ela se estende até o versículo 21. De qualquer modo, a essência da mensagem é que a vida do ser humano é breve e frágil e que, por sua própria conta, o homem não é capaz de ser justo o suficiente para agradar a Deus.
Por causa dessa experiência impressionante e sobrenatural, Elifaz tinha o pensamento equivocado de que isso lhe dava uma autoridade espiritual. Infelizmente, temos muitas pessoas assim nos nossos dias, que pensam que são mais espirituais que os demais porque tiveram uma visão ou mesmo uma experiência sobrenatural. É claro que essas experiências não devem ser desprezadas. Eu, pessoalmente, creio totalmente no sobrenatural. Mas esse tipo de experiência deveria tornar quem passa por elas mais humilde e não se sentindo um super crente no sentido de achar que sua experiência pessoal deva ser seguida por todos ou que deva servir como uma autenticação para suas crenças pessoais. Além disso, as experiências sobrenaturais devem estar em concordância com a palavra de Deus. Caso contrário, elas perdem o seu valor. E é aí que entra a necessidade de discernimento espiritual para que não haja qualquer tipo de equívoco. Elifaz apontou a fragilidade espiritual e moral do homem e enfatizou que nem os anjos são perfeitos aos olhos de Deus. Por isso, todos aqueles sofrimentos devastadores deveriam levar Jó, como um homem mortal, a buscar a Deus pedindo perdão e ajuda. As palavras de Elifaz eram muito bonitas, mas absolutamente míopes, tentando colocar todas as coisas na bússola da sua filosofia. Ele não tinha consciência de que estava dizendo palavras que entravam como uma faca em um homem torturado, esquecendo que o real motivo de ele estar ali era para trazer conforto ao seu amigo. E assim esse capítulo termina, mas o discurso de Elifaz ainda continua. Como eu disse anteriormente, ele baseou sua argumentação em 2 pontos. O primeiro foi a experiência da visão do Espírito Misterioso. E o segundo ponto nós veremos amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!